Oi, irmãos, tudo bem? Vamos tentar trazer aqui uma meditação para a nossa escola dominical, que seria, similar à nossa escola dominical. Nós vamos hoje quebrar só um pouquinho a questão da nossa aula corriqueira, que nós estamos falando sobre a história de Paulo. E nós vamos, se o Senhor Deus assim permitir, poder meditar um pouco sobre a questão das nossas necessidades, algumas questões que os irmãos têm colocado para mim, algumas dificuldades que eles estão enfrentando, em especial os profissionais liberais de nossa igreja, que precisam trabalhar e todo dia estar na labuta, né? Tendo em vista que ganham a partir de comissão, ganham a partir de suas vendas, irmãos que são idosos, que estão expostos, né, supostamente a muito mais a essa doença, esse vírus que estão aí falando que atinge muito mais os idosos. Nós vamos tentar trazer algumas questões, vamos começar lendo as Escrituras, lendo a palavra do nosso Deus. Ele vai certamente nos trazer conforto nesse momento de dificuldade. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo aqui do Salmo 137, depois nós vamos comentando algumas partes dele. Vamos falar algumas coisas que são decorrentes do Salmo 137, vamos tentar falar sobre a comunhão, tentar falar sobre todos esses assuntos, e depois disso nós oramos ao Senhor. O Salmo 137 diz assim no versículo 1: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Irmãos, é muito interessante como as dificuldades elas nos fazem aprender certas coisas. Uma vez eu já preguei sobre esse texto em nossa igreja. Existe esse salmo cantado que vocês podem achar na internet, no YouTube tem esse salmo cantado. Os irmãos poderão ser beneficiados com o cântico desse salmo. Cantem ele, aprendam. É muito bonito esse salmo. Por quê? Porque ele fala sobre uma época do povo de Deus muito difícil. Que época era essa? A época do cativeiro, quando Deus ele levou ao cativeiro babilônico os israelitas. Os israelitas desobedeciam a Deus, os israelitas estavam fazendo coisas que não eram agradáveis a Deus. Quando nós observamos aí o livro de Isaías, por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías lá no capítulo 1, o livro de Isaías no capítulo 1 começa justamente falando sobre como era desobediente o povo de Deus antes do cativeiro. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, né? Isaías profetizando antes do cativeiro babilônico. Ele diz assim no versículo 2 do capítulo 1: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Veja como é que são as coisas. Israel, mesmo sendo abençoada por Deus como nação, sendo o povo de Deus, recorrentemente desobedecia ao Senhor. Recorrentemente estava em rebelião contra o Senhor. E aqui o livro de Isaías ele é iniciado com um chamado a Judá, aos reis de Judá, a Israel como um todo, aos filhos de Israel como um todo, a darem ouvidos a Deus. E ele diz que ele criou filhos, ele fez com que esses filhos prosperassem, que no caso eram os israelitas, porque vocês lembram que eles, como nação, passaram a existir a partir de um casal de idosos. Você vê, né, como é que são as coisas. Um casal de idoso fez um grande povo. Dele surgiu um grande povo. E foi assim, Deus criou esses filhos, ele engrandeceu a estes filhos, ele fez prosperar estes filhos, mas esses filhos se voltaram contra o seu Criador. Versículo 3: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel
não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebelião. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Eu quero que vocês, por favor, irmãos, notem que o profeta Isaías está falando de algo que é muito, muito comum hoje na nossa realidade enquanto igreja. Nós temos o privilégio de servir a Deus. E nós servimos a Deus porque Deus nos chamou, nos trouxe para perto dele. Mas, infelizmente, muitas vezes nós somos teimosos, rebeldes. O povo de Israel passou anos e anos ouvindo os profetas chamar o povo para um reencontro com Deus. E em muitos momentos houve arrependimento, em muitos momentos alguns deram ouvidos. Na época de Isaías, muitos davam ouvidos a Isaías, mas nem sempre o suficiente para que realmente houvesse um arrependimento da nação como um todo e a nação se voltasse para o Senhor. Tanto é que eles foram levados para o cativeiro e lá eles sofreram muito. E o principal sofrimento daquele povo era ver que estavam distantes de sua terra. E não só distantes de sua terra, eles estavam distantes de Jerusalém. Eles estavam longe do local de culto a Deus. Mas eu fico me perguntando, segundo todas essas profecias que nós lemos, eu posso garantir a vocês que uma das coisas que mais se falava da boca dos profetas era o desprezo e o desleixo com que eles tratavam o culto de Deus. Eu fico me perguntando, rapaz, será que havia tanta valorização do culto de Deus quando eles tinham toda a oportunidade de cultuar? Parece que não, irmãos. Eles não valorizavam tanto. Eu digo parece, porque a gente usa esse termo, né? Mas, na verdade, eles não valorizavam, não. Eles cultuavam de qualquer maneira, quebravam o dia do Senhor, não ofereciam sacrifício de maneira adequada. Quando sacrificavam, sacrificavam com motivos escusos por trás disso. É tão triste, irmão, saber que nem sempre nós valorizamos também o culto, não é verdade? A comunhão dos irmãos. O Salmo 133 diz, né, que é muito bom e agradável viverem unidos os irmãos, e nem sempre nós valorizamos isso quando temos toda a liberdade para fazer. Veja bem, nós estamos vivendo esse momento de coronavírus, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade. Nós estamos sendo atacados por um inimigo que não é visível e de repente nós estamos doentes, nós de repente estamos vivendo uma situação delicada porque um bicho que a gente não vê está nos fazendo ficar doentes. E agora todo mundo está vulnerável a isso, as pessoas não têm tanta imunidade para resistir a isso, principalmente os mais idosos. Nós, por conta disso, tivemos que desmarcar os cultos, nós tivemos que cancelar os cultos públicos lá no nosso local de culto, e muitas igrejas pelo Brasil estão cancelando os seus cultos. Mas muitas vezes, irmãos, agora você que sente falta de sair de casa, que gostaria de estar com a igreja, que gostaria de estar junto com os irmãos, não pode estar. E aqui eu quero trazer uma palavra para você, meu querido. Não espere chegar no cativeiro como o povo de Israel chegou, para valorizar o culto ao Senhor. Pense nisso, meu irmão. Medite nisso, eu te clamo. Eu clamo a sua consciência como cristão. Veja como nós precisamos valorizar demais o culto, a comunhão dos irmãos. Agora tá aí, ó. Tanto tempo para descansar, tanto tempo para dormir que chega a estar dando até dificuldade para descansar.
A gente está tão descansado que não tem como mais descansar porque não se cansa. Tá vendo como nós poderíamos valorizar muito mais o privilégio que nós temos de cultuar a Deus? Então o povo chegou lá nas margens dos rios da Babilônia e eles assentavam lá, olhando o rio, olhando e meditando e refletindo e pensando e chorando, porque lembravam de Sião, o lugar onde está, ou no caso, estava o templo de Deus, em Sião. Lá em Jerusalém existe esse monte, o Monte Sião. E lá nesse Monte Sião, não é o Monte Sinai, é o Monte Sião, estava o templo do Senhor, para onde o povo subia para cultuar a Deus. Então veja bem, no momento da dificuldade, o povo estava lembrando que existia esse privilégio antes deles serem levados cativos, né? O povo ser levado cativo, melhor, falando um português melhor. E agora choravam, lembrando de todo o privilégio que tinham, lamentando que não eram tão zelosos com aquilo que eles deveriam ter sido zelosos, porque se eles tivessem obedecido, se tivessem cultuado, dedicado as suas vidas ao Senhor, não tivessem se rebelado contra Deus, onde é que eles estariam? Estariam lá em Jerusalém, no templo, no Monte Sião, cultuando ao Senhor. E ele diz, né, o salmista nos diz, que eles chegavam lá nos salgueiros e penduravam as suas harpas. E nesse ambiente, os opressores deles, e parece que zombando deles, pedia que eles cantassem os cânticos de Sião, que eles entoassem os cânticos de Sião. Os opressores, como ele fala aí no versículo 3, os opressores pediam a eles que cantassem, pediam a eles que entoassem os cânticos do Senhor. E eles faziam isso zombando deles. Cadê a alegria? Cadê o povo? Canta aí, entoa aí. E os israelitas dizem, né, o que é óbvio. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles sabem que o culto de Deus estava associado também a um local. Deus queria que o povo entoasse os seus cânticos ao Senhor, entoasse louvores a Deus naquele templo, naquele local. Nós, graças ao Senhor, não temos mais essa situação, porque Jesus Cristo é o templo onde nós habitamos e nele nós cultuamos a Deus e nos dirigimos a Deus com ousadia. É nele, é em Cristo Jesus que nós podemos oferecer um culto verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, na nossa época, Deus ordenou que nós continuemos a nos congregar, que nós continuemos a buscar a comunhão dos santos, a assembleia dos santos, para entoarmos louvores a Deus. O autor aos Hebreus diz justamente isso. Vamos observar, né, o que o autor aos Hebreus ele nos diz. Hebreus, capítulo 13. Não sei porque que ele não está abrindo aqui. Só um minutinho, irmãos. Hebreus, deixa eu abrir aqui. Peraí. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando ele diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e
tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então, veja bem, o nosso Deus, ele quer, evidentemente, que o seu povo, em todas as épocas, se reúna para cultuar o Senhor, para buscar a Deus. No Antigo Testamento, existia essa situação. O povo se lamentava por não poder ir mais ao templo. Hoje, as pessoas deveriam também lamentar, em decorrência de tudo isso que está acontecendo, de não poderem estar se ajuntando para cultuar a Deus. Por quê? Porque a nossa vida, nós como cristãos deveríamos intensificar a nossa comunhão e o ajuntamento solene diante de Deus para o culto, porque nós estamos vendo, e essa epidemia e tantas outras coisas que acontecem nesse mundo nos prova que está se aproximando o dia do Senhor, o último dia, aquele último dia. Então nós deveríamos nos dedicar muito mais a cultuar a Deus em assembleia. Nós deveríamos sentir muito mais falta de cultuar a Deus na sua presença junto com os irmãos. Agora nós estamos impossibilitados de cultuar a Deus. Você tem que cultuar a Deus lá na sua casa, você tem que cultuar a Deus junto com seus parentes, seus filhos, sua esposa, o seu marido, sua mãe, a avó, o avô, e eu realmente recomendo que haja cuidado com relação a isso, se há alguém na casa precisando sair para ir trabalhar, porque muitas pessoas vão precisar continuar trabalhando nesse contexto. Graças a Deus, alguns irmãos podem trabalhar de casa, como é o meu caso, por exemplo, até porque, como os irmãos sabem, eu sou do grupo de risco, porque eu tenho um broncopneumonia, pelo menos segundo a médica, né, dessa área aí. Eu tenho esse problema crônico, tenho que usar bombinha, desobedeço um pouco dessa questão da bombinha, porque senão eu não consigo pregar, não consigo falar, prejudica a voz, mas eu tenho que tomar cuidado. Graças ao Senhor Deus, eu posso usar hoje em dia um meio como esse para pregar o evangelho para a igreja, cuidar dos irmãos, estar sempre orientando, estou orando com os irmãos, orando junto com os irmãos, né, nos vídeos que eu tenho enviado para os irmãos, tenho buscado dar assistência aos irmãos por esta via tecnológica que, graças a Deus, nós temos hoje. Mas os irmãos que não têm condições de fazer isso, que precisam cuidar da gente de outras maneiras, né? São aqueles que vivem nos seus trabalhos e que precisam transportar alimentos, aqueles irmãos que precisam embalar alimentos, aqueles irmãos que precisam produzir o alimento, como nós temos irmãos aí que trabalham na Leão, e irmãos bancários que precisam continuar trabalhando e envolvidos com os processos financeiros a fim de que nós tenhamos como comprar, por exemplo, alimento no supermercado. Os irmãos trabalham no supermercado. Eu podia dar muitos exemplos aqui. Você que tem esse contato, tenha cuidado até no culto familiar que você precisa ter, guarde uma certa distância, cuidado com os idosos. Mas veja, agora nós temos que cultuar a Deus nos nossos lares, não temos a comunhão dos santos, nós não estamos podendo ir cultuar a Deus com o privilégio que nós podemos desfrutar da Assembleia dos Santos, e nós, por conta disso, deveríamos lamentar, irmãos. Nós deveríamos realmente chorar, fazer como os irmãos que, né, naquela época choravam, lamentavam, se entristeciam. Como é que pode? Vamos cultuar assim, vamos louvar o Senhor, numa situação onde nós não vamos estar acompanhando nossos irmãos. E, queridos, eu queria aqui trazer algumas reflexões sobre essa questão. Primeiro, você sente falta do culto de Deus? Você está vendo como você não poderia negligenciar o culto do Senhor? Você não podia dizer assim, hoje eu vou dormir, não vou para a escola dominical, hoje eu vou para a praia, não vou para a igreja. Você está vendo como você deveria pensar bem antes de deixar de ir para a igreja? Veja, talvez você agora, é o primeiro domingo que nós não vamos ter culto, nós não vamos ter esse privilégio, né? Domingo passado já tinha poucas pessoas, que eu pedi para que muitas pessoas não viessem. Mas você pode notar que agora você vai ter que refletir, talvez por algumas semanas, e pensar bem que você nunca deveria faltar ao culto por causa de entretenimento, por causa de passeio, de viagem, que você poderia não fazer.
E se você está em viagem, de férias com a sua família, você deveria priorizar ir para o culto? Essa é a primeira coisa que eu queria refletir com vocês. Segunda coisa, você está vendo como seu irmão é precioso, querido? Seu irmão é muito precioso para você. Você nunca deveria negligenciar estar com seu irmão. Ele é a sua família que Deus proporcionou para você. Valorize o seu irmão, ore pelo seu irmão. Irmãos, eu sinto muita falta do convívio de todos os irmãos. Além de vocês serem meus irmãos, são minhas ovelhas. Eu amo este rebanho que Deus providenciou para mim, e isso fica muito mais claro quando eu fico aqui, pensando em cada um de vocês, refletindo sobre o que cada um de vocês tem passado, sobre as dúvidas, sobre os medos. Alguns entraram em contato comigo, pastor, eu estou vivendo essa situação, pastor, eu estou sem trabalhar, pastor, eu digo a vocês, irmãos, nós não poderemos jamais abandonar esses irmãos, principalmente se a coisa apertar mesmo. E nós precisamos sim continuar dizimando e ofertando. Não podemos negligenciar isso, queridos. Porque missionários estão no campo missionário passando situações difíceis. Pastores, né, no campo missionário precisando desses recursos. Você que sabe que deve dar o seu dízimo e oferta, sabe que porque você é assalariado, você já teve a sua renda garantida, né, você tem o seu salário e tudo. Enquanto o Senhor Deus estiver nos dando força e vigor e estiver nos mantendo com os nossos salários, com aquilo que você tem, né, guardado, inclusive, para a poupança, lembre-se que você pode repartir isso e trazer os seus dízimos e suas ofertas, porque irmãos ainda necessitam desses recursos. A igreja continuará precisando de tudo isso. Então não se volte para si, lembre dos seus irmãos. Não se feche somente lembrando o seu cuidado. Lembre dos seus irmãos, inclusive da nossa igreja, que são profissionais liberais, que dependem muito do sustento, do trabalho de cada dia, e que não têm grandes poupanças. Nós precisamos estar atentos a isso. A outra coisa que eu gostaria de também pedir a cada irmão, queridos, valorizem o culto familiar. Isso é muito importante. Valorizem o culto familiar dia após dia. Lamentem e chorem por não estarmos reunidos, mas nunca lamentando e chorando sozinho. Chame a sua esposa, chame o seu marido, conversem, orem com seus filhos. Eles precisam ter ciência daquilo que está acontecendo para que eles aprendam a confiar também em Deus. E essa é a quarta coisa que eu gostaria de dizer. Não adianta vocês não confiarem em Deus. Irmãos no passado passaram por coisas tão graves quanto essa. Não deixem de confiar em Deus, irmãos. Não abandonem isso que é o mais caro para todos nós. Os ímpios estão desesperados, mas nós temos o Senhor a quem recorrer. Não percam a esperança no Senhor. Confiem no Senhor. Mantenham a fé no Senhor. Para a glória do nosso Deus. Ele vai ser glorificado. Outra questão que eu gostaria de colocar, e essa é a última questão. Eu gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos orem pela Jaina. Ela está doente, precisando de cuidados médicos. Ela teve que ir ao hospital, está internada. Ela está grávida, como todos sabem. Orem pela Lorena, que está grávida e que provavelmente vai ter o bebê. Provavelmente, não que ela não vai ter o bebê, ela vai ter, se o Senhor Deus permitir. Nós temos orado por isso, mas provavelmente vai acontecer dela ter neném no pico da crise do vírus no Brasil. Ou seja, ela vai ter que ir para um hospital, ganhar a Ana Luísa em meio a uma dificuldade como essa. Vamos orar para que o Senhor não permita que isso aconteça nesse período. Pelo contrário, que as coisas mudem de figura até lá e rapidamente nós venhamos a superar toda essa dificuldade. Orem por essas duas irmãs que estão grávidas.
Orem também pela Graciele, que acabou de ter neném. O Davi é muito pequeno. O Heitor também. O Diácono Romildo, que é um bancário, que precisa ir para a agência, muitas vezes. Pelo presbítero Edilson. Pela Rani, que vão se expor muito. Pelo Gabriel, que trabalha também no Bradesco. Por favor, irmãos, vamos